Graça e paz, meus irmãos. Vim aqui gravar o vídeo com muita tristeza no meu coração. Hoje acordei, recebi um vídeo de um irmão nosso, onde esse vídeo veio, uma explicação de um irmão que foi coagido, vou falar assim a palavra, porque é essa palavra que a gente tem que usar, coagido por 40 anciões, para ele parar de estudar a Bíblia. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, para ele parar de estudar a Bíblia. É muito triste, é lamentável. Eu não achei que eu fosse estar viva para ver isso acontecer. A gente sempre ouviu falar, de perseguições dos cristãos na Bíblia. A gente sempre ouvimos falar que muitos morreram pelo Evangelho, que outros foram perseguidos, caluniados, presos, jogados em calabouços, mortos pelo Evangelho. E eu nunca imaginei que isso poderia um dia começar a acontecer no Brasil, onde nós moramos. Um lugar livre, onde as pessoas têm livre acesso, livre escolha de ser cristão ou não, de frequentar uma igreja ou não, onde essas pessoas são livres. Mas agora, por esse vídeo que eu vi, dá para ver que não é bem assim. Porque quando uma instituição que se diz uma igreja séria proíbe os seus membros de ler e estudar, que eu acho engraçado que a gente fala assim, não proíbe. Pode ler, mas não pode estudar. Você consegue numa escola ler um livro e não estudar ele? Você tem que aprender. Mas a Bíblia não, a Bíblia você não pode. Isso aqui, para quem não ama a Deus, para quem fala que é cristão, mas não é um verdadeiro adorador de Cristo Jesus, isso aqui é um livro, sem importância nenhuma. Como diz, contém a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus, Eles falam que contém a palavra de Deus. Eu posso falar para você que isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui não contém a palavra, ela é a palavra viva. Foi através da Sagrada Escritura que eu tenho um testemunho da minha vida que Deus me tirou do fundo do poço. Não foi através de revelações, de visões, de profecias. Foi através da profecia da Bíblia. Sim, me tirou do fundo do poço, da onde eu não tinha mais prazer de viver, prazer para nada. Mas através das Sagradas Escrituras, Deus, todos os dias que eu leio, vai mudando a minha vida, transformando o meu ser, transformando o meu viver, aumentando a minha fé, me dando paz. Mas infelizmente não é isso que muitos irmãos querem, Pessoas saudáveis, pessoas livres para servir a Deus, para falar do Senhor, falar do Evangelho, falar de Cristo, levar a palavra do Senhor Jesus, ser verdadeiros adoradores, ser cristão, cuidar do próximo, amar o teu irmão, amar o próximo. O que tudo parece indicar é que o Evangelho está confrontando esses irmãos. Por que será que a Bíblia, para eles, está sendo uma afronta? Vocês já pararam para refletir e para ver o que está acontecendo nesse mundo? Uma vez eu comentando com meu esposo e com várias pessoas, eu falava assim, será que nós vamos estar aqui, vivos, para ser perseguidos? Será que a gente vai passar por isso? E eu vejo que isso não está muito longe. Eles me responderam assim, eu acho que a gente não vai estar, não. Vai ser as próximas gerações. As gerações dos meus filhos, dos meus netos. Mas eu acredito que não. Eu acredito que já começou. Estamos vivendo praticamente, o que eles estão querendo, fazer uma ditadura. Mandar na tua vida o que você deve ver, o que você deve não ver, o que você deve ler, o que você deve não ler. A Bíblia está sendo confrontada. Por quê? Por quê? Essa é a minha pergunta. Hoje eu fiquei muito triste. Doeu meu coração.
de ouvir os vídeos que eu ouvi, de ver o áudio do irmão, que teve que assinar um papel que fizeram para ele, uma ata, que ele não ia mais estudar a Bíblia. Porque se ele continuasse estudando, iam tirar a liberdade dele. E se ele continuasse insistindo, não só a liberdade dele, mas como a família dele também foi ameaçada. Isso é uma igreja? Isso é uma instituição? Uma igreja séria e verdadeira, uma igreja cristã, ela vai incentivar os seus membros a ler, a estudar, a meditar. Ela vai ter um estudo bíblico lá dentro da igreja para poder os seus fiéis ser guiados pela palavra. Porque a Bíblia é a guia dos cristãos. Não é revelação, não é visão, não é profecia, não é bênção, não é vitória, não é virada de cativeiro. É a Sagrada Escritura. Você mesmo, eu estou te perguntando, você está preparado para morrer por Cristo? Pelo Evangelho do Senhor Jesus? Porque não vai demorar muito. Não vai. Já começou, só não vê quem não quer. Ou quem se finge que não está vendo. Que cristão você é? De que lado você está? Do lado da verdade ou do engano? Porque se você está dentro de uma igreja que fala que é uma igreja séria, mas ela não incentiva você a ler, e quando ela descobre que você está lendo a Bíblia, ou você está fazendo algum curso que seja, eles querem tirar a tua liberdade? Reveja o lugar que você está. Ah, mas não pode fazer teologia, não pode. Não sei se vocês sabem, foi um teólogo, né? Que Deus trabalhou e usou para a Bíblia estar nas tuas mãos hoje. Foi através de teólogo. Estudam mais o cristianismo. Entenda, antes de virar papagaio e sair repetindo o que você ouviu a vida toda. A letra mata, o espírito vivifica. Qual letra que mata? A Sagrada Escritura? Ali dentro, eu li que conhecereis a verdade vos libertará. Ali dentro, eu li que eles não entraram no céu, os hereges, fariseus, quem seja que foi, e estão querendo empatar do povo entrar também. Ali dentro tem tudo que você precisa para ser um cristão melhor todos os dias. Ninguém vira santo do dia para o outro. Mas a nossa vida contínua com Cristo, o Evangelho nos transforma. Esse é meu desabafo aqui para vocês. Dói meu coração, porque eu nunca imaginei um dia estar gravando um vídeo falando sobre esse assunto. Eu nunca imaginei que ser cristão incomodava tanto. Quando eu via as histórias da Bíblia, né? A gente ficava só imaginando, porque não aconteceu com a gente. E aí você ficava só imaginando como que foi no passado, quanto sofrimento. E agradecendo a Deus que a gente não passou por isso. Mas a gente não é melhor que os nossos irmãos do passado. E os verdadeiros adoradores vão sim passar por perseguição, por calúnia, por difamação, se possível ver até morrer por Jesus Cristo, pelo Evangelho. Que o Senhor nos capacite, nos dá força, nos ajude a vencer, a passar. Porque tudo que nós precisamos estão querendo tirar das nossas mãos, que é o Evangelho de Cristo Jesus. É tudo que nós precisamos para sobreviver nessa terra. É Cristo, mais nada. Reveja tudo o que está acontecendo na tua vida. Se informa. Tem gente que fala, eu não quero ver vídeo, eu não quero ver crítica, eu não quero ver. Ó, isso aqui não vai livrar você do inferno. Porque naquele dia Deus vai falar, afasta de mim, eu não te conheço. Porque você não quis conhecer o Senhor. Não tem como ser cristão, falar que é cristão, sem conhecer o Senhor que está aqui dentro. O que está aqui, ó, é o que nós precisamos. Leia. Leia a Bíblia. Não precisa acreditar em mim, acreditar nos irmãos que estão falando. Naquela época também duvidaram
né? Quando estava fazendo a arca, todo mundo riu, duvidou. Mas quando o dilúvio veio, o povo queria entrar. Hoje não é diferente. Hoje Deus está avisando. Hoje Deus está falando. Deus está movimentando. Mas tem gente se fazendo de cego, de surdo e de mudo para não ver a verdade que está aí, na sua frente. Leia, peça para Deus, peça para o Espírito Santo te guiar, abrir a tua mente e te mostrar a verdade e o que está acontecendo. Eu vou ler para vocês aqui um pedaço de um livrinho que eu estou fazendo, começando a vida cristã. Aqui dentro tem vários pontos referentes à Bíblia. E você vai lendo e vai procurando ali na Bíblia e você vai vendo quanta coisa Deus deixou para todos nós. E aí, esse pedaço aqui do final, né? Como compartilhar a minha fé. Porque é fácil você falar que é cristão, que você tem fé. Mas o que você está fazendo para provar, para mostrar para as pessoas que você é um cristão? E aqui tal, eu vou ler para vocês. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Salmo 119, 46. Acho que é Daielson Thomas, fundador do movimento denominado Os Navegadores, dizia que duas coisas são essenciais para o ganhador de almas: orar e memorizar versículos bíblicos. Porque versículos são um bom tesouro para ser distribuído, diz Thomas. Esse trabalho de ganhar almas é feito assim. Em primeiro lugar, é necessário confiar no livro de Deus. Depois pedir e continuar a pedir ao Senhor antes de poder alcançar o país. Necessário alcançar uma província, mas antes de província há uma cidade. Antes da cidade, temos que estar preparados para alcançar uma rua. Todos nós, sem distinção de idade, devemos memorizar as Escrituras. Thomas Dyson, nascido para se multiplicarem, encha sua mente e o seu coração com as Escrituras e comece a falar da palavra e viver pela palavra. O poder está na palavra e não em você. Ela é a espada do Espírito. Efésios 6,17. É o instrumento que Deus usa para convencer o homem do pecado e para revelar Jesus Cristo regenerado. E regenerando-lhe a alma, use a Bíblia para falar do amor de Deus. 1 Jó 4, 7, 10. Para mostrar ao pecador a necessidade que ele tem do Salvador. Romanos 3, 23, 6, 23. Para apresentar-lhe Jesus como único Salvador. Jó 3,16. Para mostrar-lhe como fazer de Jesus o seu Salvador pessoal. Atos 16, 31. Você não está sozinho nessa missão. Conte sempre com a ajuda do Espírito Santo. E ele que convence o mundo do pecado. João 16, 8. Só o Espírito Santo, usando a palavra, é que pode levar o pecador a Cristo, pois a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Romanos 10, 15. Isaías 52, 7. Nada é melhor do que Jesus. Testemunho de Jesus. Testemunhe com sua vida. Testemunhe com a Bíblia. Aqui em cima, acho que eu falei que era Jó, eu acho que é João. Então, meus irmãos, não tem como um cristão viver longe das armaduras. Não tem como um cristão viver longe de Cristo.
Não tem como um cristão não ter a sua Bíblia e conhecer o que está escrito ali dentro. Eu peço a Deus que o Senhor abra os entendimentos, a sabedoria, o coração, converta. Quem tem que ser convertido dentro de todas as denominações, dentro de todos os lugares. Porque não é a igreja que salva, é Cristo. Nós somos a igreja, mas precisamos estar reunidos também com os nossos irmãos. Uma ovelha sozinha, ela é muito fácil para o predador. Mas quando ela está em conjunto, mas as igrejas tá assim, tá assim. As igrejas estão se corrompendo. Todas têm defeito, têm pecados, têm erros, são seres humanos que estão ali dentro. Mas um erro inadmissível é tirar a Sagrada Escritura do centro. É tirar Jesus do centro. É proibir falar dele. Esse é um erro que é imperdoável. É imperdoável. Os outros, a gente vai orando, Deus vai limpando, vai convertendo, vai mudando. Mas esse é um pecado imperdoável. Querer tirar um cristão do seu direito de ser um cristão, de ler, de conhecer Jesus, que está na Sagrada Escritura, isso é imperdoável. Isso é lamentável. Existe sim igrejas ainda que estão pregando o evangelho. Abra a tua Bíblia, pesquisa as igrejas. Tem muitos irmãos perguntando, irmã, mas eu vou sair, eu vou para qual igreja, eu vou ficar em casa, o que eu vou fazer? Tem sim. E os seguidores que já saíram, que Deus já está trabalhando, coloca nos comentários o bairro que vocês moram, a cidade que vocês moram, indicam igrejas bíblicas para essas pessoas que estão saindo, que estão perdidas, que estão precisando de Cristo. Ajuda uns aos outros, nós temos que se unir. O evangelho de Cristo tem que se unir. Os adoradores de Cristo têm que se unir para levar a palavra, para levar o evangelho, para falar de Jesus. Então, meus irmãos, não vai existir igreja perfeita, mas vai numa igreja mais próxima da tua Bíblia. Que lá você vai ouvir falar de Deus, de Cristo, não de você. O evangelho não é sobre você. Nunca foi. O evangelho é sobre ele, Jesus. É sobre ele que você quer falar, que você quer ouvir, que vai alimentar a tua alma, a tua vida. É sobre Cristo. Não é sobre nós. Nunca foi sobre nós. Não é os nossos interesses, não é as nossas vontades. É ele, é Cristo, é Jesus. Falam de Jesus enquanto não nos cala. Vai chegar um tempo que nós não vamos poder estar aqui em rede social, nem na rua, nem em lugar nenhum, falando de Cristo, porque vão tirar a nossa liberdade. Nós não vamos poder ser cristão mais e orar em voz alta, falar, gritar. Não vamos. Nós vamos ser perseguidos por governo, por anticristo. Enquanto isso não acontece, falam de Jesus, falam de Deus, falam de Cristo. Meus irmãos, não podemos nos calar. Não podemos coagir. Não podemos se unir a essa mentira, ao engano que está acontecendo. Não é tempo de guerra, de ficar discutindo, não. É tempo de falar de Jesus, de evangelho, de Cristo. É tempo de falar dele, do nosso Salvador, que morreu por mim, por você, que morreu na cruz, que pagou pelos meus pecados, pelos seus pecados. Vamos falar de Jesus. Quanto mais nós fala dele, mais amor entra no nosso coração. Menos medo nós temos de morrer. Porque nós sabemos que se nós fechar o olho aqui agora, nós abre o olho lá no céu. Não vamos perder tempo. Não vamos. Já foi perdido tempo demais. Vivendo a banalidade, vivendo uma vida medíocre, vazia. Buscando prazeres desse mundo. É carro zero, é casa nova, é isso, é aquilo, é só benção. Ninguém olha mais pro lado, ninguém olha pro teu irmão.
Ninguém vê a necessidade do teu vizinho, do teu amigo, dos teus filhos dentro da tua casa. Tem muita gente preocupado com essa terra. Cristão não veio no mundo para ficar nessa terra, não. Não somos daqui. A nossa pátria não é aqui. Acorda, povo de Deus. Acorda, meus irmãos. Peça para o Espírito Santo te guiar, abrir os teus olhos. Eu não estou aqui falando para você sair de dentro de igreja, não. Eu não estou aqui falando de igreja, eu estou aqui falando para você ir para Cristo. Ir para o Evangelho, ir para a verdade. Porque só a verdade liberta. Sejamos verdadeiros adoradores e não adoradores de sentar em banco. Ir lá ouvir e não colocar em prática. Deus abençoe todos vocês. Eu não podia me calar. Eu não conseguiria me calar. Eu não conseguiria me dormir hoje com tudo isso que aconteceu o dia de hoje. A gente está vendo pessoas tirando a vida. Pessoas se matando dentro de igrejas. É várias. É pastor matando a esposa. É irmão matando a esposa e os filhos. É jovem se matando. É só o começo. Porque quem não tem Cristo, quem não tem o Evangelho, fica perdido, não sabe para onde ir, não sabe onde buscar. Precisamos falar de Jesus dentro de tempo e fora de tempo. Só Jesus salva. Só Jesus dá vida com abundância. Só Jesus liberta a gente da escravidão. Deus abençoe vocês. Que Deus dê uma noite maravilhosa. Não sei se esse vídeo vai soltar hoje ou amanhã, depende do YouTube para subir ele. Se for de manhã, um bom dia. E que Deus nos abençoe e nos ajude. Porque não tá fácil. Mas com Cristo a gente vamos vencer, porque Cristo já venceu. Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Fiquem com Deus.